A gente tem que ter um debate técnico sobre a questão da censura. E quando você utiliza esse debate técnico, ele ganha um argumento político imbatível, inquestionável. Vamos lá, ao X da questão. A censura no Brasil é inconstitucional. Ponto. Não pode haver censura no Brasil. Ponto. Quem disse isso? Eu? Minha avó? Minha mãe? Não. Quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal. Reafirmou isso claramente no dia 30 de abril de 2009, quando tomou uma decisão sábia, inteligentíssima, de revogar a lei de imprensa que vigorava desde o regime dos presidentes militares. E naquele momento, o STF reafirmou que a Constituição da República Federativa do Brasil, conhece ela, pessoal? Oh, muito prazer, Constituição! Oh, que beleza, né? Não pode ser alvo de censura. Ela não recebe a censura. Nossa Constituição não é centro espírita para receber a censura. Então, ponto, acabou. Só aí já mata essa discussão. O que disse o Supremo, o que proclamou o Supremo naquela decisão inteligentíssima da ADPF 130? Primeiro que ele entendeu que a Lei 5.250 de 1967, a famosa Lei de Imprensa, não era recepcionada pela Constituição de 88. Mas eles foram claros, cristalinos na decisão. Eles disseram que a nossa Constituição assegura primeiramente e plenamente a livre manifestação do pensamento, de maneira plena. Não tem liberdade de expressão relativa, caríssimos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tentem estuprar o argumento muito bem decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, num debate antológico, num debate de alto nível, num debate técnico. Tá? Não venha com politicagem agora para, em nome de querer atacar o bolsonarismo, você esculhambar, estuprar a ordem jurídica brasileira. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a manifestação do pensamento é livre, plena, para a criação e para a informação, e somente depois da manifestação ocorrida é que pode se cobrar do ofensor o eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios. Isso está na DPF 130. Não é possível que quem trabalha no Supremo Tribunal Federal ignore solenemente a DPF 130. Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental não foi feita para ser usada no banheiro, se é que me entendem o que eu estou querendo dizer. Então ela tem que ser respeitada. Essa mesma corte, conhecida como Supremo Tribunal Federal, que está sendo muito enxovalhada ultimamente, que está se permitindo, né, receber críticas à torto e à direita, mais a direito do que à direita, na verdade, eles decidiram claramente que, em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidades. Quer dizer, por quê? Todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. Então, se o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade, ele tem e pode ser criticado sem que possa haver penalidade, perseguição contra quem emite essa crítica. Caramba, está lá na DPF 130. Pelo amor de Deus, analfabetos políticos do Brasil, leiam a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, leiam a DPF 130, não reinventem a roda, não tentem revogar a lei da gravidade no planeta Terra. Vamos lá, vamos matar a questão que já encheu o saco.
O inquérito do fim do mundo é o maior absurdo jurídico e político do nosso país. Só um Congresso Nacional muito banana, muito otário, muito conivente, muito mané, é que deixa isso acontecer. Então, nós, sociedade, temos o dever de reagir. Eu reajo, eu não aceito autoritarismo, não aceito tirania. Ah, mas você vai para a cadeia por isso? Vou. Pode me mandar para o inferno. Eu garanto que comigo o diabo vai ter problema. Agora, não venha com essa história aí de desrespeitar, estuprar a nossa Constituição, tentar achar que a gente é idiota, que é palhaço, que não lê as coisas. Eu leio, não sou advogado, mas leio muito, estudo muito. Então, tem um monte de gente do Brasil que também estuda. Então, é inadmissível isso que está acontecendo no Brasil hoje. Jamais a gente tinha que ter aqui uma comissão da OEA vindo aqui verificar se a gente está cumprindo a lei, se a gente está cumprindo a Constituição. O Brasil deveria ter vergonha disso estar acontecendo. O governo brasileiro ainda fez o convite para isso. Nossa, ô Lula, você realmente é absolutamente um presidente sem noção nenhuma. Você é um idiota perfeito. Não é possível que você tenha feito uma coisa dessa. É um desrespeito total com o Brasil que está acontecendo. Então, é hora de haver uma reação política. A sociedade brasileira não pode aceitar isso. Para de covardia, para de ficar com medo. Nós temos que ter extremo respeito pelo Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo hoje é muito grave. O Supremo não pode ser enxovalhado como ele é toda hora. Mas também o Supremo não pode enxovalhar a gente, o povo. Pô, caramba, ele é o guardião da Constituição. Ele não é um tribunal de exceção para ficar condenando gente como fez no 8 de janeiro. Isso foi o maior equívoco político da história do Brasil. O Supremo Tribunal Federal deu um tiro na própria cabeça na hora que aceitou fazer esse julgamento do 8 de janeiro. Ele, como vítima daquela barbaridade, ele tinha que ter se colocado acima das questiúnculas políticas de polarização entre lulismo e bolsonarismo e deveria ter sido a última instância para resolver algo que tinha que ter sido tratado pela justiça comum. E a justiça comum jamais iria aplicar sentenças absurdas como as que foram aplicadas nesse caso do 8 de janeiro. Jamais a justiça comum teria condição de cercear o direito à livre defesa, que faltou completamente. Os advogados denunciam isso todo dia. Meu Deus do céu, eu fico revoltado. Eu não sou político, eu não sou coisa nenhuma, eu sou um jornalista mané do Brasil, mas estou aqui cumprindo a minha missão de apontar questões, de indicar caminhos, de dizer que esse país só vai ter saída se a gente levar a sério a questão da pacificação. Essa esculhambação que está aqui não tem condição política, não tem condição jurídica. Só quem vai mandar aqui é o crime organizado. E aí aí eu entro na questão da denúncia do Elon Musk. O cara dizer lá fora que a nossa eleição sofreu interferência de um organismo internacional, da Casa Branca, e eu vou dizer para vocês, isso não é novidade nenhuma, sempre foi assim. Só que dessa vez foi de uma maneira muito escandalosa. Os Estados Unidos conseguiu se envergonhar a si mesmo como nação que preza pela liberdade, nação que tem uma Constituição fantástica, enxuta, interessantíssima, e essa nação também estuprou sua Carta Constitucional quando permitiu que uma agência como a Central de Inteligência, como essa USAID, que é uma esculhambação, tenha utilizado o dinheiro público do contribuinte norte-americano para fazer o que eles fizeram, interferências indevidas em vários países do mundo, operações de extrema ilegalidade. Pode ter certeza que na hora que houver o rastreamento desse esquema da USAID, vai ver que essa grana entrou em várias jogadas aí de crime organizado, de terrorismo. Já tem indícios disso. Grana sendo utilizada para apoiar Hamas. Caramba, isso é uma vergonha absoluta. Então, o que o Trump, o Musk e outros da América estão fazendo agora, estão tentando fazer, é resgatar a respeitabilidade que os Estados Unidos da América já teve. Lá,
é um lugar que foi fundado. Os Estados Unidos é um estado fundado pela sua sociedade. É um lugar diferente. Lá não foi uma colônia que alguém chegou lá e implantou um estado nela, como acontece em outros lugares. Lá não. Lá foi o movimento do povo em 13 anos de guerra, que elaborou uma Constituição, fez a sua independência, pensou uma nação para ser a nação soberana, líder do mundo, uma nação de respeito à legalidade com legitimidade. Então, isso daí não pode ser destruído. Da mesma forma como o Brasil, a nossa Constituição, por mais que eu seja crítico dela, por mais que eu entenda que ela tem que ser mudada, mas ela não pode ser avacalhada, ela não pode ser estuprada, ela não pode ser desrespeitada ainda mais por quem tem o dever oficial de ser o guardião dela. Então, pelo amor de Deus, não pode acontecer isso que está acontecendo no Brasil. Eu sou um otimista realista. Eu entendo que nós chegamos a uma situação que não tem mais solução de se encaminhar. Ou a gente resolve essa crise, que é a mais grave da nossa história, com a política, ou o Brasil vai mergulhar em uma guerra civil. Nós seremos destruídos pelo crime que está tomando conta da nossa nação. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles precisam ter a responsabilidade de entender a gravidade desse momento. É hora de recuar, recolhe o flap, para com esse negócio, esqueça, derrotou o bolsonarismo cacete, para com esse negócio. O Supremo tem que lutar, tem que defender a justiça e não fazer politicagem. Chega, parou, vamos lá, toca o programa.